A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao canal Análise Bíblica. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD. E nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título o fruto do Espírito, o eu crucificado. É uma lição muito importante que nós precisamos estar estudando e praticando, acima de tudo. O texto áureo da nossa lição está em Romanos 15:13, que diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Você pode efetuar a leitura aí, dar uma pausada no vídeo e efetuar a leitura e depois continuar. Então vamos lá. A lição ela tem 3 pontos. O primeiro, o fruto do Espírito na vida do crente. O segundo, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. E o terceiro é o Espírito se opõe à carne. Então nós vamos estar estudando esses 3 pontos principais sobre o fruto do Espírito Santo. Bom, o primeiro ponto aí, o fruto do Espírito na vida do crente, nós vamos ver aí o primeiro subtópico, que é a definição. O que é o fruto do Espírito Santo? A primeira coisa que nós precisamos entender é que não são frutos, tá bom? É fruto, o fruto, não os frutos. Então, o que é o fruto? É o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Isto é o fruto do Espírito. Nós vamos ver que o fruto do Espírito, ele tem algumas virtudes. Alguns teólogos chamam de gomos, Alguns gomos que nós podemos chamar, também de gomos, São os gomos de um só fruto. Tem aí o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, mansidão e temperança. Então isso é muito importante para nós hoje. Então o que é o fruto? É o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então aquele crente que cresce, no Espírito Santo, que cresce e amadurece, ele vai produzir o fruto, ou melhor, Deus vai produzir nele o fruto do Espírito. Então, o subtópico 2 diz o fruto. Nós já até falamos isso, Então, não são frutos, é o fruto, Essa forma singular, não no plural, ela sugere que nelas se produz a unidade, Nas virtudes do fruto, se produz a unidade de caráter de Cristo, as 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Então nós vamos ver aqui também as obras da carne, Então o fruto ele tem essas 9 graças, 9 virtudes, que nós já falamos aqui anteriormente. Caridade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E nós temos também o subtópico 3,
que diz andar no Espírito. O que é andar no Espírito, né? A expressão andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente e em humildade, submissão e caridade. Então isso é andar no Espírito, guiado pelo Espírito, né? Paulo ele usa expressões similares, né? Andar dignamente diante do Senhor, andar e agradar a Deus, andar em amor, andar como filhos da luz, andar nele, né? Você tem aí na sua revista as referências bíblicas. Então esse primeiro ponto, o fruto do Espírito na vida do crente. O que é o fruto? É o resultado de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então aquele crente que produz, né, que Deus está produzindo nele o fruto, é porque ele está sendo amadurecido, está andando no Espírito. Bom, vamos para o tópico 2, que diz diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Então, subtópico 1, diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem, né? Então, como os dons são de origem divina, o fruto também é. Então, a relação entre os dois é que eles vêm da mesma fonte, tá bom? Da mesma fonte. Mas há uma diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Os dons espirituais, eles são para o serviço na obra de Deus, para o desempenho da obra, né? Para o crescimento da obra. O fruto diz mais ao caráter de Cristo formado no cristão. É a vida de testemunho que ele tem aqui na terra. Então há essa diferença, né? Entre o fruto, que diz respeito ao modo de viver do cristão, o testemunho cristão, e os frutos que são capacitações para o desempenho da obra de Deus. O subtópico 2 diz os dons na igreja. Então, convém lembrar que os dons, eles são importantíssimos, né? Isso que nós não devemos desprezá-los. Paulo diz, né? Buscai com zelo os dons espirituais. Então, nós também diz, né? Não sejais, meus irmãos, ignorantes quanto aos dons espirituais. Então, eles são importantíssimos, né? Importantíssimos. Os dons são comparados a um andaime numa construção, né? A igreja a um edifício. Então, os dons eles são usados, né, para a edificação, o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja. E quando a igreja chegar na estatura completa de Cristo, que nós formos arrebatados, nós não precisaremos mais dos dons, né? É como numa construção, você usa o andaime, depois que a construção está pronta, nós não precisamos mais do andaime, né? Então aqui o pastor Ezequiel Soares faz essa comparação, né? Mas não podemos esquecer que os dons, eles são importantíssimos na igreja de Cristo. Então, qual é a diferença entre os dons? A diferença é que os dons são capacitações para o ministério, para a evangelização, para a expansão do reino de Deus. O fruto diz respeito ao caráter de Cristo formado em nós, ao amadurecimento da fé, ao amadurecimento do nosso caráter, e diz respeito ao testemunho. Qual a relação entre eles? A mesma fonte. A fonte que dá os dons é a fonte que gera o fruto, que é Deus, né? É Deus. Então, esse ponto 2, nós aprendemos isso. O ponto 3, ele tem por título, o Espírito se opõe à carne. Então, o subtópico 1 diz, legalismo. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne.
Mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. Então, o legalismo, ele é algo terrível na obra de Deus, porque ele é baseado numa vida de acordo com a lei, né? E a lei, a Bíblia nos diz que a lei ela não pode, né, gerar uma nova vida no cristão. A lei não pode gerar uma nova vida, né? Mas a graça pode. Então, viver no Espírito depende da graça e não da lei. A lei, ela aponta o erro, aponta o pecado, aponta o problema. A graça nos dá a capacidade de vencer o pecado. Subtópico 2, a carne e o Espírito, né? A Bíblia diz que há uma oposição entre a carne e o Espírito. A palavra carne aqui, nesse contexto, é a natureza pecaminosa, né? A natureza pecaminosa do crente, que ainda está no crente, que nós herdamos de Adão, né? E o Espírito, né? O Espírito Santo, e também a vida que ele produz no crente, né? Então, o Espírito Santo, quando o crente aceita Jesus, ele vem habitar. João disse, ele estará em vós, convosco e em vós. Então nós temos agora duas naturezas, a natureza espiritual implantada pelo Espírito Santo e a natureza carnal, a carne, né, herdada de Adão. Subtópico 3, nós temos os vícios. Os vícios aí são as obras da carne, né, que estão ali na leitura bíblica em classe, né? A partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, né? Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então há um contraste aqui, né? São 15 obras da carne listadas aqui. Porém, isso não se esgota, né? Na verdade, é como os dons, não é uma lista limitada. Paulo, ele apresenta mais algumas listas. Se você ler Romanos 1, 29 a 31, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10, você vai ver que há mais pecados, né? Mais obras da carne aí que estão operando, vamos dizer assim, né? Na vida de muitas pessoas ainda. E aqui o autor ele classifica, né? Ele classifica as obras da carne em 3 categorias, né? Como os dons, né? Ele classifica em 3, aqui também classifica em 3. A primeira categoria é o sexo ilícito. Ali está a prostituição, a impureza e a lascívia. A segunda categoria são pecados de ordem religiosa, que estão a idolatria e a feitiçaria. E C, que é a terceira classe, pecados de ordem social, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Então, nesse ponto, nós aprendemos a oposição do espírito à carne, né? E a carne, da carne ao espírito. Fechando a lição e fazendo uma aplicação prática, o que é que nós precisamos aprender com esta lição? Que precisamos orar, estudar as Escrituras, dar liberdade para que Deus produza em nós o fruto do Espírito. Não adianta profetizar, não adianta falar línguas, não adianta ter dons espirituais se não tivermos uma vida pautada no fruto do Espírito. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos discípulos de Cristo. Espero que essa lição seja de bênção para você. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveite, faça a sua inscrição, né? Nos ajude aí a chegar a 1000 inscritos. Estamos aí lutando
para chegar a 1000 inscritos. Compartilhe, deixe o seu like, né? E também comente, né? Alguma dúvida que você tiver, alguma coisa a acrescentar, deixe aqui nos comentários, que vai ser de muita utilidade. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.